Olho na tela com os resultados. É vantagem. Vamos lá. Olho na tela com os resultados de ontem, né? Da rodada 21 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, hein, mandou muito bem. 3-0 contra o Sport, agora vai, colamos, hein? Agora... O 8 é tão impactante que você viu que ele falou, o Palmeiras fez um bom jogo. Vira um 3-0. 3-0, excelente resultado. Não, mas como bom jogo, porque o 8 depois é tão impactante que você transformou ele só num bom jogo. Isso, e foi parece muito... o patrocínio do Master do São Paulo. Ô, fechamos, hein? Até 2030. Aí no dia seguinte o Quanto Corinthians é o Master? tem 100 bilhões, o Flamengo tem 300 Vamos bilhões. falar sobre, É 50? falar sobre a briga na... A vitória do Palmeiras a vitória do Palmeiras de ontem é a vitória do patrocínio Master do São Paulo. Agora sim, hein? Estamos com tudo. Aí no dia seguinte alguém vai lá e tem 5 vezes mais. E o Flamengo, bom, 8-0 no Vitória, fora o baile. Podia ter sido 10, 12, 15, sei lá. Âncora, essa segunda-feira tem duas coisas. Uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a má? Vou começar pela boa. A boa notícia é que os dois na segunda-feira jogaram bem. Os dois favoritos jogaram bem, os dois ganharam. A má notícia que eu tenho para trazer, só vai ganhar um. É, velho. Bom, e pelo jeito... Só vai ganhar Tá um. com uma cara que tem um que tá um pouco mais destacado aí para ganhar, mas enfim, falaremos sobre isso bastante neste programa, então tá aí os resultados. Classificação do Brasileiro depois do fim da rodada. O Flamengo líder absoluto, com um jogo a menos. Repare a última coluna ali, onde está escrito 35. É nada menos do que o saldo de gols do Flamengo. O Flamengo tem um saldo de gols maior do que o número de gols que o segundo time que mais fez gols no campeonato fez, que é o Cruzeiro, que fez 21. Eu vou repetir. O saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols que o Cruzeiro, que é o time que tem, o segundo time que tem mais gols, fez. 58 gols separam o Flamengo do Juventude. Quase 60 gols entre os menos 23 do pior saldo com o do melhor. Mas quase 60. O Cruzeiro fez 34, não 21. Fez um a menos do que o saldo do Flamengo. Isso, então. O Flamengo tem 35 gols, que é maior do que o número de gols do Cruzeiro. Do segundo melhor ataque. Exatamente isso. Eu falei. O Palmeiras é o segundo colocado com 42 pontos, tem um jogo a menos, então se ele vencer esse jogo, ele vai para 45 e fica na cola do Flamengo, só que ele perde em todos os critérios de desempate. Tem um jogo a menos com relação ao Flamengo, né? 2 com relação aos demais. Isso. O Cruzeiro, que já disputa aquele outro campeonato, né? Daqui para baixo estão falando de outro campeonato, outro, sei lá, o Taça, terceiro lugar, vocês podem chamar como vocês quiserem. Tá lá o Cruzeiro com 41 pontos e o Bahia com 36. Ótima campanha do Bahia. Botafogo com 32, Mirassol com 32, São Paulo com 32. Essa turma aí briga pela Libertadores e pelo título de Campeonato dos Mortais, vamos dizer assim. Título do brasileiro do futebol normal. Lembrando que o Cruzeiro ganhou dos outros 3 primeiros no primeiro turno, mas deixou pontos pelo caminho que talvez seja recuperável. Mas ganhou bem do Palmeiras, ganhou bem do Flamengo, ganhou bem do Bahia. As 3 partidas. Com autoridade. É que depois ele perdeu com a autoridade do Santos. E do Ceará. Com autoridade perdeu do Ceará. Perdeu do Santos e do Ceará. Foram esses 6 pontos. Então, aí você vai perder com autoridade pro Ceará, você realmente não vai para lugar nenhum. O Mirassol com 32, São Paulo com 32, Bragantino 30, Fluminense 27, o Ceará, que a gente acabou de falar, o 10º colocado. Aí a parte, o pré-sal da tabela. O Corinthians é o 11º colocado, o Atlético Mineiro 24, o Internacional 24. O Corinthians, por exemplo, tem quase metade dos pontos do Flamengo, né? E um jogo a mais. Estamos falando do Corinthians e do Flamengo, nós estamos falando do Flamengo e do Madureira. Aí tem o Grêmio com 24, é o próximo adversário do Flamengo. Deus ajude o Grêmio. Depois tem o Santos, encalacrado ali, o Vasco muito encalacrado. E na zona de rebaixamento entrou o Vitória, que ontem tomou de 8 e agora tem um saldo de menos 14, isso aí vai atrapalhar demais o Vitória. Juventude, Fortaleza e Sport. Muito provavelmente, quem perder ali de Flamengo e Palmeiras, a pontuação vai ser daquelas tão alta que daria o título em, sei lá, 12 campeonatos brasileiros de pontos corridos, mas não vai dar nesse, sabe? Porque a batida dos dois vai estar tão alta. Vou dar um exemplo. O Flamengo em 2009 ele é campeão com 59 pontos. O Corinthians foi campeão em 2011 com 71. Então, assim, provavelmente quem perder ali vai ter uma pontuação tão alta que daria título em vários anos. Esse ano não vai ser possível.
O Vicente Freitas, avisa o flamenguista do âncora que um empate do Flamengo e vitória do Verdão, 2 jogos, o saldo vai para o brejo. Porque... Bom, são sempre vitórias... Porque o primeiro critério são vitórias e não é o saldo de gols, né? Okay. Então, pode acontecer isso, mas a questão aí é que, além disso, de descontar pelo menos um resultado, o Palmeiras vai visitar o Flamengo no segundo turno. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que tem outros pontos, mas esse é um ponto. Esse é um ponto. Não tem outros pontos. Esse é o ponto principal. Tem um ponto Os quando você vê um dois... time jogando, você vê outro time jogando, né? Você viu o jogo do Palmeiras ontem? Vi, Então, o inteiro. Palmeiras jogou bola e jogou muito bem. Bom, então Ponto. O Flamengo fez um gol. O Flamengo fez um gol no início, uma bola que desvia, passa por baixo da barra do goleiro e entra. Se você não levar em consideração as circunstâncias, não tem mais programa. Não precisa fazer mais 4 em campo. G4 em campo foi passado. Não precisa fazer mais G4, mais nada. Acabou. Qual a circunstância? A circunstância de um gol com 30 segundos. Ou não teve? Não, teve. Então pronto. Pô, Agora, eu quero falar o seguinte, este é Mas o isso confronto. invalida que o time fez mais 7 gols? Não invalida. Eu disse que invalida? Não, você tá falando Então que- ponto. É como se É tivesse ganhado de 8 circunstâncias. só porque fez o gol aos 30. Não, foi isso ajuda muito. Abrir o resultado por mérito Pô, quantas próprio. vezes o Palmeiras fez gol com 5 minutos e foi 2-0 o jogo? Tiras, são diferentes, são jeitos diferentes sim. de ser, cara. Então, Entendeu? O segundo sai São com 3 jeitos- minutos. São, Já. são jeitos diferentes de ser e existir. Ponto. A vitória do Flamengo foi espetacular. Mas o confronto direto entre ambos é que vai determinar o jogo, o campeonato, para mim. É bem E difícil. lá no Maracanã. E daqui um mês. O resto Sem- é rotular. É espanholização, é alemanização. Então vamos lá. Eu estou aqui com a tabela do Campeonato Espanhol e quero que vocês me ajudem. O 14º colocado, o 15º, o quarto é o Valência. O 15º é o Celta de Vigo. Quem é o 15º lá? Eu não enxergo, por favor. É isso. Pronto. Então compara o Celta de Vigo com o Santos e nós vamos chegar na espanholização. É tão claro, é diferente, cara. Neste momento, é evidente que você enche o peito com razão para dizer que o Flamengo está voando e é maravilhoso de ver o Flamengo jogar. E eu vi também, depois do jogo, é maravilhoso, tem jogadores espetaculares. E o Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, né? A distância de saldo de gol é muito maior. O ano do Flamengo até aqui no Brasileiro é muito melhor que o do Palmeiras, certo? Muito melhor. O Palmeiras tem jogador chegando ainda. Aliás, hoje é aniversário do Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Então, esse é o fato. Na minha visão, né, pelo menos, humilde, pequena visão. Esse é o fato. A vitória do Flamengo é espetacular. Agora, comparar o brasileiro com a Espanha, aí com todo o respeito que o âncora merece, para mim não faz o menor sentido. Eu tenho uma coisa que, entre os dois, eu acho que não é nem o confronto direto. Eu acho que é o lance dos clássicos. Como o clássico normalmente iguala mais, o Palmeiras vai pegar 2 vezes o Santos, Corinthians e São Paulo. Esse é o desafio do Palmeiras. E o Flamengo também tem os seus. Porque como dá aquela igualada, dependendo do clima, do que acontece, às vezes tem mais... Botafogo e Flamengo vai ter mais jogo do que daria talvez um bom time sem ser o Botafogo. Porque tem uma coisa local. Eu não sei como vai se sair os dois diante desses seus maiores rivais, assim. Se alguém ratear muito, o outro eu acho que pode A ter. tendência de ratear é o Palmeiras. Contra o Paulo Porque Morumbi. até aqui o Palmeiras jogou 3 vezes. Quantas vezes? 2, 4, 5 vezes contra o Corinthians. Isso. Em 4 deles não fez gol. Isso, Você pega Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. O choque A rei é no diferença Morumbi? é no Morumbi. Morumbi, Entendeu? Então, assim, o Palmeiras vai jogar com o Santos na Vila em casa, com o São Paulo, Morumbi e com o Corinthians fora. Esse é o desafio. A montanha do Palmeiras é muito maior. Também acho. Pelo que o Palmeiras joga, sem dúvida nenhuma. O Fluminense não tá jogando tanto, Não, o Botafogo tá com essa Fluminense tá loucura pensando em dele Copa, e o Vasco tem um time fraco. Exato. É completamente diferente. Agora, o Palmeiras está no nível que eu esperava que estivesse hoje? Não. Deveria estar melhor. Agora, saíram 16, chegaram 13 jogadores. É simples. Você bota na conta. E não são jogadores que têm o mesmo perfil que o Flamengo. Se o Samuel, já vou repetir, se o Jorginho e o Saul quiserem se aposentar no Flamengo, eles vão se aposentar. Não há problema, né? Agora, se o Palmeiras contrata o Jorginho e o Saul e daqui 2 anos e meio eles decidem não se aposentar, você tem um problema. Como é que você vai contratar outro jogador?
O que o Palmeiras vai fazer com o Piquerez, que é transformar o Piquerez no novo Gustavo Gomes, é com 1 ou 2 ou 3 jogadores que você consegue fazer isso, não é com os outros. Então, para mim, está posto aí. O campeonato, para mim, tem tudo para ser decidido no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Porque se o Flamengo tiver com 1 ponto a mais e ganhar o jogo, 4, acabou. Certo? Se o Palmeiras... Daqui a um mês. Demorar um pouco ainda. Então, mas vão ser o quê? 2 jogos até lá? 1 mês e pouco. Não, mais. Vou pegar aqui. É que tem data FIFA, são 2 meses, acho. São jogos, não? Só assim, a próxima rodada pode aumentar, em tese, essa diferença, né? O Flamengo recebe o Grêmio, o Palmeiras visita o Corinthians. Estão falando isso antes da parada. A próxima rodada já é uma rodada que me parece mais favorável ao Flamengo do que ao Palmeiras, né? Nessa projeção que os caras estão fazendo aqui, né? Ainda não saiu não saíram as os jogos alterações todas. atrasados. Tem 7. A princípio, 7 jogos até acontecer. 7 é bastante. Eu acho que o campeonato... E ainda vai entrar alguns ainda... É que tá, eu acho que para ter possibilidade de tirar a liderança do Flamengo, o Palmeiras tem que ser quase perfeito até lá. Simplesmente assim. É isso. Tem que aumentar o nível de jogo dele. Melhorar. Senão esse jogo do Maracanã não vai valer quase Vai nada. valer tá nada. 8 pontos, 9 É pontos isso. atrás, não vai adiantar nada. Essa que no pontos corridos, eu acho que esse é o perigo para o Palmeiras, desse ponto de vista. O Palmeiras joga um futebol hoje que não chega nem perto do Flamengo. O Palmeiras joga muito bem, ganha de 3-0, poderia ser 5, pronto. Foi 3. E o Flamengo joga o que jogou e mete 8. No Vitória, que não é um time imbecil. Desculpa usar esse termo. Que não é um time qualquer. Certo? Tá brigando para não cair, é verdade, né? Tinha tomado mais de 2 gols até aqui. Exato. Com o Carille conseguiu não perder por Botafogo em casa. Então, eu valorizo muito a vitória do Flamengo. A diferença dos 2 clubes hoje, ela está aí, na tabela. A forma que um joga, a forma que o outro joga. Mas... Então, mas acho que há sinais. isso é um bom debate. Nós vamos ouvir os 2 técnicos e tal, porque o Flamengo está nesse estágio já e o Palmeiras não está nesse estágio ainda. Antes disso, vamos ver a Tendo um classificação, trabalho mais longo. a classificação do bolão para deixar claro quem que entende de futebol nessa Vamos mesa lá. ou quem não entende nada. Vamos lá. É nóis. Eu, líder absoluto, com 25 resultados cheios, 140 pontos, tranquilão. E vocês vêm falar em análise de futebol comigo. Mas tudo bem. Eu só estou dizendo vou- que a lanterna vai mudar de mão daqui a pouco, hein? Não Ih, vou ficar velho, isso é com considerando você aí, hein? o bolão Nada. do qual eu sou mais ou menos o Flamengo do bolão. Isso Pessoal, mesmo. não. Que, Tá muito bem. é a espanholização do bolão. Mais que isso, é a alemanholização do bolão. Só sou eu e aí o resto. É isso mais ou Só menos tem que está um. acontecendo. Massini, Renatão, 135. é isso. Massini é o Palmeiras. Não, se ganhar, se não sei o quê, se talvez, se o... Né, o Gosto disso, tô bem. 135 pontos. O Vesta com 124 tá ali. Sou o Bahia. O Bahia. E Tem o uma Arnaldo injeção. com 112. Bem no jogo. É o hein? esporte. Recuperado. Que Então esporte, tá aí. velho. Todas as análises que a gente fizer aqui, vocês levam em Mas conta, pra São por Paulo do favor, Crespo. a classificação Reação. no bolão do qual eu sou líder absoluto. Perfeito. Bom, vamos ouvir o que disseram o Carille, que, pois é, vai falar, o técnico demitido, e o Felipe Luiz sobre esse massacre. Ouvir o Abel Ferreira, que o Palmeiras venceu o Sport por 3-0. Basta ver os últimos anos, ver quem tem tido mais gana. Não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Agora, só para responder à tua pergunta também, o treinador do Palmeiras já repetiu centenas de vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Eu não conheço nenhum clube que ganhe sempre. Nenhum. Nenhum clube vai ganhar sempre. O Palmeiras não vai ganhar sempre. Aliás, eu nunca prometi títulos ao Palmeiras. A única coisa que eu prometi ao Palmeiras era trabalho com qualidade. Valorizar o futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, deixem-me dar os parabéns. Há 5 anos que estou aqui e várias vezes critiquei a CBF porque era preciso fazer o que ninguém quer, porque é preciso mexer em coisas, decisões difíceis nos tornam a vida fácil no futuro. E dar os parabéns à CBF pela decisão difícil, mas que vai tornar, não é a vida do Palmeiras melhor, é o futebol brasileiro melhor. Não é a vida de 1 ou 2 clubes, é a dos 20 clubes do futebol brasileiro. Dar os parabéns por uma decisão difícil
que vai tornar seguramente no presente e no futuro o futebol brasileiro melhor. Muito bem, tá aí o Abel falando depois da vitória. Boa vitória do Palmeiras por 3-0. Arnaldo, vou solicitar que você fale novamente o que você falou um pouco mais cedo hoje em outro CNPJ, sobre o momento em que vive o Abel. Né? Ele falou, não, eu prefiro ganhar campeonatos do que ganhar do Corinthians e tudo mais tal. E você falou sobre dois fantasmas que rondam o Abel, o Corinthians e o Flamengo. Eu estava falando aqui também, né? Eu acho que nessa semana o Corinthians vai aparecer na prática pela última vez diante do Abel no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Né? Eles não se enfrentam mais na Copa do Brasil, que o Corinthians pode ganhar. Eles não se enfrentam mais pelo estadual, que o Corinthians ganhou. Então o Corinthians ganhou clássicos e campeonatos. O Corinthians não está na Libertadores. Né? O que acontece agora é que o Corinthians pode indiretamente ajudar o Flamengo, que é o concorrente do Palmeiras. Né? Essa discussão toda que a gente falou de hegemonia dos dois, hoje nós temos os dois disputando as mesmas coisas, o Brasileiro e a Libertadores. Vamos pegar a última declaração do Abel, porque eu acho que essa é uma questão que vai acompanhar os dois. Todos os detalhes vão ser vítima de litígio entre os dois grandes clubes do país até o final do ano. Qualquer coisa. Mando de jogo, intervalo de jogo e tal. E agora a bola da vez é a mudança do calendário. Né? Eu me surpreendi com a veemência que o Abel endossou o discurso da Leila, porque eu imaginava que fossem discursos próximos, mas ele foi além. Né? Detalhe, ele não foi perguntado. Ele introduz o assunto. Ele quis falar, falou, já que ninguém está perguntando, quer saber, eu vou mandar aqui que eu tenho que falar. Enquanto o Flamengo faz uma reclamação formal em relação à mudança do calendário. Né? Então, para o Flamengo foi ruim, para o Palmeiras foi boa nessa disputa. Curiosamente, é o Palmeiras quem vai ter que fazer mais partidas, né? Porque tem 2 atrasadas, que o Flamengo tem uma partida a fazer a mais que o Flamengo nesse mesmo intervalo até dia 7 de dezembro. Enfim, eu acho que o que acontece para o Abel é que há mais de um ano, ele não ganha um título. Embora ele fale que não tenha sido contratado para ganhar títulos no Palmeiras, é o que o torcedor espera de um técnico vencedor. E quando ele está na defensiva, normalmente eu ganhei um título por ano aqui. Né? Ele sabe que o futebol, não é só o brasileiro, é movido por títulos. E dessa vez ele está com uma pressão talvez inédita para ganhar título. Né? Pelo intervalo, pelo fato do Palmeiras ter investido o que nunca investiu na sua trajetória em jogadores para ganhar títulos, para ganhar campeonatos. E acho que essa situação, ela talvez o pressione, ela talvez o incomode e também, talvez, olhando o estágio do rival, não o Corinthians, do Flamengo, isso gere discussão. Por que o Flamengo está jogando tão mais que o Palmeiras neste momento da temporada? Porque o Palmeiras só agora encontrou uma forma de jogar que esteja sendo satisfatória. Calma, hein? É só um jogo, calma. Não, essa coisa da dupla de ataque, acho que ela deu... A dupla de ataque está na cara faz tempo. Né? Mas esse é o ponto que eu toco. Por que o Abel demorou tanto a enxergar o que a gente está considerando óbvio? Né? Essa é uma situação que acho que ele tem que se atentar. O trabalho dele como técnico, com tanto jogador bom, com 2 frentes apenas, né? Então acho que essa é uma... E ele tem, imediatamente depois desse esporte, quando ele estava falando depois do jogo do esporte, o Flamengo já estava ensacando o Vitória durante a coletiva. O final de semana é um baita desafio para o Abel. Porque é uma rodada adversa contra um adversário que ele perdeu várias vezes. E que incomoda o torcedor, não só o organizado. Hein? Perder para o Corinthians incomoda todo o torcedor do Palmeiras. Aqui na redação incomoda, não é só o cara da Mancha Verde. Né? E ele tem uma oportunidade de, numa semana em que o Corinthians está com a cabeça lá no Paraná, vai jogar sua vida na Copa do Brasil, e ele está descansando o intervalo e se preparando o intervalo que ele considera adequado para o futebol, chegar no domingo, fazer o Palmeiras, o time dele, fazer uma grande apresentação. Se impor, como não se impôs em nenhum momento diante desse rival até agora.
e não se impor apenas para afrontar o Corinthians, mas, sobretudo, para se manter próximo ao Flamengo. São desafios conjuntos, né? E já tem, acho que nesse próximo final de semana. Depois, acho que é uma outra situação. Tem a parada, a data FIFA, os jogadores para lá, os jogadores para cá. E aí a projeção do confronto da Libertadores para um e para outro. Mas já nesse final de semana, ele tem um desafio, não perder o contato com o Flamengo, vencendo o Corinthians. Seus dois fantasmas estão reunidos nesse final de semana. Essa é a pergunta, Massa. Por que o Flamengo joga muito mais do que o Palmeiras? Considerando que investiram mais ou menos parecido e tal. Primeiro que são investimentos diferentes, jogadores de nível diferente. O Palmeiras não tem a capacidade que o Flamengo tem para trazer, por exemplo, Jorginho e o Saul. Teria que trazer os dois. Mas não gastou 700 pau? Expliquei, meu Deus. Você trouxe 11 jogadores, Vessone, pelo amor de então, Deus. Trouxesse menos caras menos. maiores. E os 13 que saíram? Põe da base? Aí não dá certo, como é que faz? Gastou 700 pau, eu não acho menos, cara. Gastou 700 pau, vendeu 700 mas pau. foi uma opção. Para Não, com não tô isso, falando cara. de quantos vendeu. Tá falando, eu tô. Isso não é um problema, como se fosse um problema. Não, o pelo Palmeiras contratou. O problema vai ser chegar no fim do ano e não ganhar nada. Aí vai ser um Aí problema. vai ser um problema. Vai ter que ter paciência de esperar esse time vingar, cara. O quê? É isso. Bem. O Jefté estreou ontem. Tem 21 anos. Certo? É a mesma coisa que ter 3 vinhas na lateral esquerda? Não é, cara. É diferente. Agora, o trabalho do Abel pode ser melhor? Pode. Foi bom este ano? Não. De um ano para cá não tem sido bom. Até porque esta diferença, ela se torna ainda maior agora, na metade do ano. Isso é uma crítica que eu estou fazendo ao Palmeiras, porque o ano passado não era. Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras foi empatar o jogo. E perdeu em casa. Então, tá tudo aí. Não é bom. Não foi bom até aqui. Agora, é preciso que não dá para fazer esse recorte e eu vou discutir isso o resto da minha vida. Então, agora, o Palmeiras joga menos futebol que o Flamengo. Aí vem o Vessa, porque investiu 700 milhões. O Vinha custou Cara, 7, o Jefté 5. É diferente, são jogadores diferentes, porque você vai vender o Vinha para quem depois? Acho que é o momento de trazer a flanela, por favor. Entendeu? Brunão. Mas o Andreas Pereira é um Ok, investimento do Flamengo. aí sim, o cara Felipe chega Anderson, de 29 anos, o Felipe Anderson, o Paulinho, Sim. Por favor. o Andréas, Momento. são jogadores, daqui para mim, Pode pegar. são jogadores de nível diferente. Essa que é a mudança. Aham. São 3 de nível diferente. Um está, infelizmente, machucado. Agora, se pegar o meio-campo que tem Aníbal, Andrés e Sousa, Flaco Lopes e Paulinho, esse é um ataque ruim. O Vitor você não Deve considera quanto? diferente? Oi? O Vitor você não Também considera? considero, mas ele é muito novo, ele tem 20 anos. Entendeu? Eu também bem considero. diferente. Ele está jogando muita bola. Sim, olha. Ele é diferente, sim. Eu Ele acho tem bem 20 anos. São modelos diferentes, cara. Não é possível que vocês não consigam ver. Não, Isso não está eu não estou defendendo o Palmeiras, cara. É uma opção do Palmeiras. Não é mas- opção. mas como você está falando, o Palmeiras também contratou jogadores prontos. Sim. Como o Andrés é a Contratou prova cabal disso. Andrés, O Andrés Paulinho é do nível e do Felipe Anderson. do E Jorginho o e Vitor do Saul. Roque, beleza. Agora, para você fazer mais 8 contratações, elas precisam ser... Entendo que o mercado está inflacionado, às vezes o Palmeiras paga mais caro que deveria pagar, porque é assim que está o mercado, certo? Até imagino que falta competência para achar um lateral que pudesse ser melhor que o Jefté. Eu não conheço, o cara jogou na Escócia. Entendeu? Precisa chegar, treinar, avaliar, ver como é que joga. Agora, a contratação do goleiro foi interessante, pensando na mudança, na parada do Everton, certo? Se ele vai parar, se ele vai sair, se ele vai cair de produção. O elenco está sendo construído. Porque, vou repetir aqui, para estar neste lugar onde está, o Palmeiras precisará, em algum momento, vender um ou outro jogador. Não 11. Esse é um momento... Cara, isso nunca aconteceu no período Abel. Saíram 13, estão chegando 11. É um novo time, é um novo elenco. Quantos carregam títulos?
Veiga, Gomes, o Everton, Piquerez, Murilo, Orilá e o Aníbal no estadual. Não é mais aquele Palmeiras, cara. Agora, se vai dar certo, como eu posso garantir? Por que joga menos? Porque o Flamengo está jogando melhor, o time encaixou melhor, o treinador tem outra forma de ver o jogo, os jogadores têm mais técnica. Agora, a tendência é que o Palmeiras siga competitivo e melhore. Isso que você se aplica a um time novo também é um time novo do Flamengo, né? Sim, é um time novo. E o Flamengo está conseguindo. E o Flamengo está conseguindo jogar melhor, mais bonito, mais efetivo. O Felipe Luiz tem se mostrado, neste momento, um treinador mais capaz que o Abel. Essa é uma outra pergunta. A Leila, no final do ano passado, quando ela dá aquela entrevista que ela fala, eu não gostei do que eu vi no final do ano passado. Nem eu. Sim, daí ela fala, nós vamos mudar e tudo mais. Muda, como disse o Vessone, investe aí uma grana. Na frase dela estava embutida, nós vamos investir para daqui 3 anos ou pensando em ganhar esse ano? Pensando em ganhar esse ano. Bom, então temos uma questão. Não, temos. Precisa ganhar esse ano. Se vai, não dá para saber. Pode ser que chegue no final do ano que ela diga o seguinte, fizemos o que era possível e erramos. Isso acontece, ou não? Futebol é igual máquina de sorvete, não é? Pô, qual é o problema? Não, Eu estou perguntando, qual é o problema? O problema é assim, que o Palmeiras tem um investimento semelhante ao rival dele, está jogando menos, não é líder do campeonato. O Abel, Dá um ponto atrás. Está um ponto atrás. O Abel é, com alguma folga, talvez o técnico que mais ganha no Brasil. Foi. Faz 1 ano e meio que não ganha nada. Não. Ganha salário. Ganha salário. Sim. Salário. Tudo bem. Isso possivelmente está o Palmeiras incomoda o cara e tem que incomodar mesmo. Ele tem que fazer mais. Agora, tem que fazer mais com o recurso que ele tem. É isso. São modelos diferentes. Este modelo vai se sustentar? Não sabemos. Se sustentar economicamente, vai. Não é essa a questão. Se sustentar na conquista de títulos, é que eu acho não sabemos. O Palmeiras está gastando dinheiro com alguns jogadores. Então, por exemplo, ele gastou 5 no Mikael. O Flamengo tirou o Léo Ortiz do Red Bull por 7. Pergunta para algum palmeirense qual que ele gostaria. Claro que hoje, é um erro. Tá na cara, né? E outra, você mandou o Vanderlan e João para lá e poderia ter vindo o Léo. Aí é o diretor de futebol, que não vai dar entrevista, treme as pernas. Entendeu? Tem erro no processo, claro que tem. Claro que tem, óbvio que tem erro. Tem Atuesta, tem um monte de erro. Não, isso Tabata, sim, é que alguns mas valores é que passou. estão me pegando. Mas não se porque pegue, jogadores Vessa, que porque talvez não se pegue custariam porque... isso. O mercado tá caro, eu sei disso, mas... bom. Não sei. Massa, você é uma eu não acho que é problema de jogador, não, pessoal. O Palmeiras precisa trabalhar com eficiência. Não é jogador, pode cabe ao treinador. Eu acho que o treinador não encontrou o ponto dele. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Eu só estou dizendo que o ano passado a Leila fez a avaliação correta, foi péssimo. Né? E o Palmeiras está tentando corrigir o rumo. O primeiro semestre foi bom? Foi péssimo. Não foi bom. Né? Agora, mesmo assim, a melhor campanha na fase de grupo da Libertadores, está nas quartas de final da Libertadores e está a 1 ponto do Real Madrid. Cara, é o Palmeiras. Agora, o ano que vem, daqui 1 ano, não vai ter mais 700 milhões para gastar. O que você ia falar, não? Não, eu acho que a questão aqui, para mim, ela chega quando fechar a janela, dia 2 de setembro, semana que vem, aí vai ter o elenco definitivo do Palmeiras, o elenco definitivo do Flamengo, né? A gente vai conseguir comparar, eu acho que estão completos, acho que até o Flamengo tem uma situação de zaga, você falou tanto da zaga, que é uma zaga excelente, que é um pouco, se ele tiver um problema, eu não sei como é que ele vai recorrer, o Danilo, eu imaginava que o Flamengo fosse buscar mais um zagueiro até o fechamento da janela para ter um... E eu acho os dois, agora com a chegada do Andreas Pereira, os dois times estão muito mais fortes e trocaram de pele com a temporada em andamento. A questão que talvez surpreenda é que o Felipe Luiz foi mais rápido nesse processo. Sim. Sendo um técnico iniciante. Na sua primeira temporada
com esses problemas que a gente falou, que o Abel não tem. O Abel talvez tenha um problema com a torcida organizada, né? Mas assim, não é Falando nisso, mais um foi preso hoje pela emboscada. lá na academia. Né? Não. Do Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, do Cruzeiro? É. Mas é o mesmo da é o mesmo do É o CT. mesmo? É, que também Ah. teria Eu li que participado. Isso, que teria participado. cara o mesmo do CT duas. teria participado também lá Então, do. joga a chave, prende lá, dá o direito do cara se defender e esquece a chave em alguma moita. Pois é. Então, acho que o problema do Abel é com a torcida hoje, com parte da torcida. Né? O Felipe Luiz teve que lidar com essa situação do Pedro, que o Abel lidou lá atrás com o Dudu, já está cansado de lidar com essas questões. A saída do capitão, o Abel, acho que nunca lidou com essa situação no meio da... Tudo no Palmeiras é mais programado. E é por isso que você espera mais. Uhum. Então, o Richard Rios, vai sair, o Massinho já tinha falado aqui, vai não sei quanto tempo. O Estevão vai sair, vai ficar até o meio do ano, vai jogar o Mundial, vai sair. Tudo é bem programado. Porque se não for, quebra o clube. Não, então, mas não dá para quebrar um clube que investe 700 milhões de reais Deus numa do temporada. céu, né? gente Não do quebra o clube, céu. mas o Palmeiras... Já aconteceu na história recente do clube, cara. Bom, eu acho que os investimentos de Flamengo e Palmeiras, a gente só vai saber se são responsáveis ou não lá na frente. Eu só sei que o Palmeiras está investindo 700 milhões de reais numa temporada em direito federativo. Né? Se o Mikael não dá certo, é não sei quantos milhões de prejuízo. Se o Sousa não der certo, é não sei quantos milhões de prejuízo. Faz parte, mas é o pé embaixo, é completamente diferente do que a gente viu até agora. Porque desta vez não vai dar para o Abel ou para o Palmeiras, e a Leila sabe disso, e a Leila já tá antecipando a situação, ter o discurso do coitadismo. Que tem gente que gasta mais com o futebol, que tem gente que não sei o que lá, e nosso modelo... Não, o Palmeiras está gastando igual ou mais. Para ganhar. Não para competir, para ganhar. Pra trocar o elenco. Aliás, você falou da. Os dois estão trocando. Não, tá trocando. Por opção Fato. do Palmeiras. Vou repetir Claro. a pergunta da Ilha. Quando ela falou no passado, precisamos mudar, ela falou assim, precisamos mudar, porque daqui a 5 anos nós vamos ganhar, vamos fazer um time hoje para ganhar ou para ganhar em 2020? Ironias da sua parte, na sua fala à parte, para ganhar esse ano. Precisa ganhar. Então tá. Aliás, Então tá, trocado, beleza. massa. Tá trocando o elenco. É. E não tem a mesma condição que o Flamengo tem, ponto. É simples. Entendeu? Tem a mesma condição, mas gastou mesmo. Mas Cristo Redentor... Ou mais. mas não acho que dá até pra mais, entender hein? o que eu Pro tô ano, falando. acho que foi mais. Não, Posso estar enganado, que mas trocou, pro ano saiu foi 10, entrou 15, não interessa, mas o fato é que... É óbvio que 700 interessa, é a montagem de um elenco, cara. O elenco custou 700 milhões. O Botafogo e o Flamengo estão O fazendo... Botafogo gastou 700 milhões. Isso é igual ou é diferente? Não, Tiras, você tem que olhar a montagem do elenco, cara. Você tem que olhar as características de cada clube, o nível dos reforços, cara. Eu já falei O nível do sobre reforço. isso. O Palmeiras está trazendo Eu já falei o sobre Andreas isso. Pereira, Sei. o Sousa, Sousa. Aham. Não são jogadores que O falaram, Jefté, sobrou o só esses caras Mikael, aí. o Kelvin, Gastou. quase Contratou o o Mikael mais caro que o Léo Alexandro. Ortiz. Ok, errou aí. Já falei que errou. Então não é questão de Pô, montagem do elenco, É você pode acertar ou montagem. errar. Você pode acertar em um, errar em outro. Você contrataria o Paulinho? Não dá, né? Eu contrataria o Paulinho. Só contratou, Olha, contratou eu o Paulinho. diria que se outro clube tivesse feito o que fez com o Paulinho, com o jogador que chegou e estava com a perna ruim, teve que operar, ia muita gente falar que foi um erro de avaliação. Não, você está cometendo outro grande equívoco. Não estou cometendo um grande equívoco. O Paulinho chegou e era para jogar e teve que operar. E vai jogar só no ano que vem. E a tia Leila falou que o clube Paulinho não era foi uma uma não era contratação hospital. mais barata, e errou na fala, mais barata, Sim. 18 milhões de euros, porque se ele estivesse voando, o Palmeiras não teria condições de contratá-lo, porque se tinha um risco de uma cirurgia que ele tinha feito e que, pela avaliação médica, ele estaria recuperado. O organismo dele não aceitou, teve que fazer outra, cara. Beleza, agora... E Fica com a sua só uma avaliação, coisa, cara. o Arnaldo tudo falou certo. da pressão para domingo e tal. Isso existe. Ou o Palmeiras, se o Palmeiras não ganhar do Corinthians domingo, não fizer gol, a íngua vai continuar. E não adianta. Pode fazer o que for, pode A ganhar pressão do vai ser até um pouco Cruzeiro, maior, do porque Grêmio, do o Flamengo, time do Maracanã. É igual o viúvo, entendeu? É igual o viúvo. Eu, quando morrer, a Renata vai lá, vai falar, sobe o caixão. Pô, Paulo, aquele dia você não quis me dar um cabeleireiro, lembra?
vai ser assim com o Corinthians, não tem jeito. E ele tem que encarar isso. E o Abel Ferreira precisa entender rápido que Palmeiras e Corinthians é outra história, é derby, é outra conversa. Mas ele não. Entendeu? Pá, Ele falou que prefere ganhar o campeonato. eu lamento por ele. Só uma... Eu também prefiro, mas tem que ganhar campeonato e ganhar do Corinthians, uma vez pelo menos. A pressão vai Já ser... ganhou no pontos corridos, tem que ganhar de novo agora. Porque aí acaba isso. Você vai olhar voo de cruzeiro, vai olhar para frente, acabou essa história. A pressão vai ser ainda maior, porque do time que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, 4 já estão fora, com possibilidade de um quinto. Então vai ser um Corinthians ainda mais fragilizado. Sim. Então tá fora o Yuri, tá fora o Martínez, tá fora o Carrilho, tá fora o Bidu, que tomou o amarelo, o terceiro amarelo, e o Memphis tem a dúvida se vai jogar ou não. Então, 4 fora, mais um... O Corinthians ainda vai jogar vai uma partida jogar em decisiva. Curitiba. Então a pressão vai ser realmente bem maior. Muito bem, tá devendo o Palmeiras, o Vessa. Eu acho que dentro do... O problema todo é que dentro de uma troca de pele, como o Massa diz, você tem todo um percalço. O problema é que o torcedor fala, cara, não é possível, a gente está gastando todo esse dinheiro e não tá performando. O cara não vai ter o entendimento que isso é um time... Eu falei aqui, é ruim o Abel ou a Leila falar, gente, o nosso time é para 26, alguém tem essa coragem? Não tem. Então, a pressão é agora. Então, eu acho que dentro do problema que é agora, toda uma adaptação, o Andrés Pereira nem pegou o avião para chegar aqui ainda. O cara ainda tem que chegar. Um acabou de chegar, o outro não tem nem armário, o Carlos Miguel não tem nem armário ainda. Então, dentro desse cenário, você tem as atenuantes. O problema é o torcedor ter a consciência dessas atenuantes de adaptação, de time, todo. O Abel demorou, mas parece ter encontrado a dupla de ataque. Poderia ter sido antes? Talvez o time estaria melhor adaptado? Poderia. Aí é culpa um pouco do treinador. Então a situação é essa. Pouco não, muita. E agora a situação é essa e o Palmeiras tem que conviver. O problema todo, ainda maior, é com outro time que está voando, que tem dinheiro, que tem jogador, que tem investimento. Então ele faz. Aí ele está lá com o seu Mustang, aí chega uma Ferrari do lado e começa a acelerar igual ou maior que ele. Mustang tem seu charme. Tem, eu sei. Não, sei lá, escolhe outro carro mais um grande, uma barulho, BMW, e vem uma Ferrari do lado para encher o saco dela. Ele fala, eu estou fazendo de tudo, eu tenho um carro bom, eu tenho gasolina, eu tenho um bom piloto, e vem... Você trocou o teu carro novo por um Mustang? Não troquei. E vem ali um carro do lado correndo mais do que eu. Aí Ele o trocou cara... para o Iveco, que é o guincho que leva ele para cima e para baixo. Muito bem, vamos a uma breve parada aqui no G4. Já voltamos, não saia daí.